Então, boa noite a todos. Nós vamos começar a apresentação do nosso trabalho sobre produção e análise de sementes. Então, nosso tema é o desenvolvimento de sementes, mais especificamente a maturação. O grupo é composto por mim, Vinícius, pelo Jones, o Lucas Cisi, o Lucas Volman e pelo Otávio. Quanto aos processos de maturação da semente, pode ser dividido em 4 fases, sendo que na fase 1 e 2 vai ocorrer uma grande divisão e uma expansão celular, devido ao crescimento da estrutura da semente e as estruturas que posteriormente vão ser utilizadas, como na fase 3, para o acúmulo das reservas e o aumento da massa seca dessas sementes. E na fase 4, que seria a fase final, vai ter o processo de transferência da matéria seca, se intensificando a desidratação da semente. Aqui tem um gráfico que pode explicar isso aí, que começa nos primeiros dias após o florescimento, já começa uma grande divisão e uma grande expansão celular, vai vai aumentando a deposição das reservas e posteriormente ocorre a dessecação, a perda da umidade da semente. Villard, né, então em 1925, ele relatou que quando ocorre aproximadamente 50% da queda das folhas, é que ocorrem as primeiras mudanças na coloração das vagens. Quanto ao grau de umidade da semente, inicialmente, quando o óvulo é fecundado, ele tem um teor mínimo de 80% de água e vai sofrendo variações conforme vai amadurecendo, até chegar num teor de umidade entre 35% e 55% na matéria seca. O processo de desidratação da semente é um processo lento, devido ao acúmulo das reservas dentro da semente, e ele vai se intensificando conforme a semente atinge a máxima matéria seca, ocasionando um decréscimo do teor de umidade até essa umidade atingir a umidade do ar. Aqui o gráfico do lado a gente também pode ver os dias após o florescimento ali, e conforme vai aumentando a matéria seca e diminuindo a umidade. Quanto ao tamanho da semente, inicialmente é minúsculo em relação ao tamanho final. Durante o processo de embriogênese, as primeiras etapas ocorre essa grande divisão e expansão dos tecidos e das células, um aumento progressivo do tamanho da semente, da metade do período do acúmulo da matéria seca, e em seguida vai ter essa redução com uma intensidade variável, dependendo de cada espécie e de cada grau de desidratação, até o final da maturação, como por exemplo a soja ali no estágio R6 já tem o maior, a semente já está no seu maior formato e ela vai ocasionando a perda da umidade, como por exemplo a R7 ele vai perder um pouco e a R8 seria a maturação total. Quanto à massa de matéria seca, no início do desenvolvimento ocorre um acúmulo bem lento de matéria seca, em função daquela expansão celular e da constituição das estruturas que posteriormente vão ser usadas para essas reservas. Depois dessa etapa, o fluxo da matéria seca vai se intensificando até atingir o limite, quando as sementes vão se desligar da planta mãe e passam a ser indivíduos independentes, ou seja, a semente está pronta para originar uma nova planta. A máxima matéria seca vai ser obtida quando as sementes apresentam um grau de umidade elevado e elevados níveis de matéria seca eles dependem diretamente do ambiente, ocasionando redução do peso das sementes em, em condições de menos favoráveis de umidade relativa do ar, tanto como temperatura, assim como também a ação dos insetos e dos micro-organismos vão acelerar o processo respiratório e a oxidação das substâncias das reservas, podendo ocasionar uma baixa do peso da semente e uma menor quantidade de reserva da semente, podendo também ocasionar
menor germinação e menor vigor na semente. Aqui o gráfico que explica a matéria seca e o número de células. Como vocês podem ver aqui, durante o período de frutificação, a matéria seca vai aumentando, enquanto que o número de células vai diminuindo. Seria inversamente proporcional. Referente à germinação das sementes, então, elas são as, as sementes são capazes de germinar em poucos dias após a fecundação do óvulo, podendo ocorrer a emissão da radícula como por exemplo ali no trigo, 5 dias após a antese. Só que, né, como ainda não ocorreu uma histodiferenciação e, consequentemente, não tem aquele acúmulo de reservas, a possibilidade dessa semente ser uma semente viável é muito pequena, produzindo assim, então, sementes com um baixo vigor e muitas vezes inviáveis. Então, falando um pouco sobre vigor e maturidade fisiológica, essas modificações de vigor nas sementes elas vão ocorrer paralelamente à evolução do acúmulo de matéria seca das plantas para as sementes. E essa proporção de sementes que vão se tornar vigorosas, elas vão aumentar conforme o decorrer dessa maturação. Isso atingindo o máximo de vigor próximo à época do máximo acúmulo das reservas, das sementes. Sobre a determinação de maturidade fisiológica, então, isso sempre foi um tema entre os pesquisadores que gerou muita polêmica, por saber como definir o que seria maturidade fisiológica, quando seria o período que as plantas atingiriam essa maturidade fisiológica, então muito se debateu. E essa maturidade fisiológica, então, em certo momento, eles definiram que identifica o momento em que vai se cessar essa transferência de matéria seca da planta-mãe para as sementes. Com isso, então, um dos conceitos que foi dado sobre o momento da colheita foi que esse momento da colheita deveria ser dado quando tivesse maturidade fisiológica num grande número de populações grande número de sementes na população das plantas que estariam no estado da lavoura. Com isso, então, atrasos na colheita poderiam expor essas sementes a condições menos favoráveis do ambiente. Com isso, resultaria numa queda de potencial fisiológico e também numa queda de produtividade dessa planta, dessas sementes, principalmente em espécies deiscentes nos frutos ou também numa desgrana natural das sementes, como exemplo de fabáceas e as gramíneas. Já espécies como o milho, que têm sementes que possuem uma maior proteção a esses agentes externos, a permanência prolongada no campo após essa maturidade, então, ela poderia determinar quedas significativas na qualidade e também na quantidade produzida. Como temos o gráfico, a tabela abaixo, que relata uma relação entre os dias após a maturidade, o grau de umidade e a porcentagem de perdas em sementes de milho. Pode passar. Então aqui temos um esquema demonstrando isso nas etapas de desenvolvimento dessas plantas e quais, após a maturidade, seria alguma das causas que levaria essa perda de qualidade nas sementes, como podemos citar injúria mecânica, insetos e também micro-organismos. Após essa maturidade, então, as sementes elas podem perder qualidade por diversos fatores, entre eles essa alternância entre períodos úmidos e secos e também elevadas temperaturas no final da maturação. Essa alternância entre períodos úmidos e secos vão fazer com que as sementes ocorra expansões e contrações pelos períodos úmidos e secos, o que vai causar uma injúria no tegumento da semente. Isso vai fazer com que ocorra um enrugamento e também uma ruptura desse tegumento. Por exemplo, em produções de sojas,
Há uma ausência na camada tegumentar composta por células em forma de ampulheta, que seria a hipoderme, nessa região oposta ao hilo. Isso vai fazer com que essas expansões e contrações não sejam atenuadas. Isso vai fazer com que ocorra lesões que vão acentuar a fragilidade desse tegumento e também reduzir a proteção dessa semente, que consequentemente vai causar prejuízos ao desempenho e desenvolvimento dessa semente. As colheitas de sementes, ao atingir essa maturidade, como foi citado anteriormente por mim na determinação ali da umidade, naquela parte, foi dado que a colheita deveria ser quando toda a população de planta atingisse a maduridade. Porém, isso não é recomendado, porque nesse período vai ocorrer um grande grau de umidade, um grau de umidade muito elevado, que vai ser incompatível ao manejo realizado. Isso vai trazer dificuldades ao recolhimento e à debulha dessas plantas, devido à quantidade excessiva de partes verdes e à umidade que essas partes vão ter, o que pode causar injúrias mecânicas por amassamento nessas sementes. A maturação, o processo caracterizado por ausência ordenada de alteração de várias características culminantes com a maturidade. O ponto de colheita é a atividade resultante de uma decisão baseada na análise dos parâmetros tecnológicos e econômicos, grau de umidade e características fisiológicas. Para o milho, a camada negra em sementes demonstra a relação entre a maturidade fisiológica e a massa da matéria seca acumulada. Definições de maturidade fisiológica pela linha do leite. A linha se move do ápice para a base da cariópse, 50% da área da semente, 95% do total da massa seca, até a solidificação do endosperma. Para a soja, a maturidade fisiológica da semente de soja pode ser identificada através da coloração amarela da semente e a variação da cor do hilo. 95% das sementes atingem a coloração amarela e apresentam o hilo heterocromo. Então, em 1991, Hunter melhorou a forma da análise. E eu vou citar a camada negra e o ponto de leite posteriormente. A camada negra, no primeiro estágio, não há pigmentação do endosperma basal ou do tecido adjacente à região do pedicelo. O tecido de reserva apresenta aparência translúcida. No segundo estágio, a região entre o embrião e a placenta tem aparente translúcida, tornando-se marrom ou cinza esverdeada, com zonas mais escuras adjacentes ao embrião ou à região do pedicelo. No estágio 3, o tecido entre a base do embrião e a região do pedicelo é menos espesso e escuro no estágio 2, com o resultado do colapso parcial da secção desse tecido. Essa camada se estende através do funículo e aparece com um marrom escuro ou verde oliva. Estágio 4. Uma banda marrom escura germinante com menos de 1 milímetro de espessura preenche toda a base da cariópse, entre a junção do endosperma basal e do tecido embrionário, com o tecido do pedicelo. No estágio 5, o desenvolvimento da camada negra se complementa. Uma fina camada escura se estende por toda a base da cariópse. E daí, na linha do leite, o primeiro estágio, o endosperma é completamente líquido e a linha do leite não é visível. No estágio 2, cerca de 25% do comprimento da semente é preenchido com o endosperma solidificado. A linha do leite está presente no quarto superior do comprimento da semente. No estágio 4, cerca de 75% do endosperma está solidificado e a linha do leite se aproxima da base da semente. Estágio 3, cerca de 50% do endosperma está sólido e a linha do leite demarcada a metade do comprimento da semente. Estágio 5, o endosperma completamente sólido. A linha do leite pode ser usada para identificar a maturidade fisiológica das sementes de gramíneas e de milho. E aqui
Segura um pouquinho. Herschel e Sal, em 1971, definiram que a camada negra é formada do tecido adjacente ao pedicelo e a base do endosperma. Reflete a inatividade da célula, impedindo a transferência das reservas da planta para a semente. Fica assim evidenciado a perda da conexão vascular da cariópse. E aqui está demonstrando o que eu falei anteriormente, que ele vai perder o contato da planta-mãe. Transferência de reservas. Os fosfinatos são transportados via floema através de gradientes osmóticos. Não há conexão direta entre o embrião e a formação da planta-mãe. Para receber os nutrientes da planta-mãe, há necessidade do mecanismo de transporte. No trigo e na cevada, a transferência por células especializadas que percorrem longitudinalmente a estria, característica da superfície do pericarpo. Os assimilados atingem a região da chalaça, são transferidos para a camada da aleurona e em seguida atingem o endosperma amiláceo. No milho, as células especializadas localizadas na base do endosperma facilitam o transporte da matéria seca do ponto terminais do floema para o endosperma. Os assimilados movem-se também via aptoplasma, através da região chalaza para o endosperma. No arroz, a cariópse apresenta ramificações da chalaza anexa ao pericarpo e a transferência ocorre ao longo do comprimento da semente. Bom, então, a assimilação de reservas transferidas para a semente. Os tecidos da semente ele tem capacidade múltipla de biossíntese. Assimilados, eles se transformam em substâncias de reservas. São de 2 a 3 substâncias em sementes maduras. A síntese ela ocorre em partes celulares diferentes, como os amidos e os lipídios nos plastídeos e as proteínas no citosol e também no retículo endoplasmático. A sintetização dessas reservas elas são fundamentais para o desenvolvimento da semente, e a semente ela é capaz de sintetizar moléculas complexas, com isso regulando o seu próprio crescimento. E o peso final da semente depende da taxa e do período de acúmulo de matéria seca. Então, nas monocotiledôneas, as reservas de carboidratos elas são polimerizadas no endosperma, as proteínas elas são acumuladas na camada de aleurona. A principal forma de carboidratos transportados para a semente é pela sacarose. A produção de sementes na planta ela é muito sensível a fatores do ambiente, que possam ocasionar a redução da atividade fotossintética, o acúmulo de reserva nas sementes, que depende dos assimilados durante a frutificação. Os cotilédonos, eles são responsáveis pelo armazenamento da maior parte das reservas acumuladas por sementes leguminosas. O teor final de cada proteína acumulada pela semente varia muito, mas existem aquelas que predominam em determinadas espécies. As leguminosas, elas têm picos fotossintéticos no início do florescimento e na época do processo de transferência de matéria seca para as sementes e gramíneas apresentam concentração máxima de carboidratos que ocorre na época de abertura dos botões florais. Então, os fito-hormônios, eles são compostos químicos envolvidos em vários processos, como o período de repouso, pré-maturidade, o acúmulo de reservas, o desenvolvimento dos tecidos externos à semente, os frutos, armazenamento de reservas para uso posterior do desenvolvimento inicial da planta. No início do desenvolvimento, grandes quantidades de citosina, auxina, gibberelina e ácido abscísico são necessários.
O ácido abscísico ele inibe a germinação durante a maturação da semente. Assim, ele bloqueia a reversão do metabolismo para a germinação. A ausência dele pode provocar a germinação precoce nas sementes. Então, a influência do ambiente. Variações de tamanho, peso, potencial fisiológico e a sanidade estão diretamente relacionadas à influência do ambiente. Alguns dos fatores que podem afetar a resposta das plantas: a fertilidade do solo, sementes maiores e mais pesadas, e a tecnologia de produção ela pode influenciar indiretamente os efeitos de produção, dependendo da intensidade de competição entre as plantas. A disponibilidade de água, então, afeta no crescimento do metabolismo e prejudicado pela deficiência hídrica. Períodos com secas prolongadas causam sementes com tamanhos reduzidos, mais leves e até enrugadas ou até mesmo deformadas. Durante o florescimento, ocorre a redução do número de sementes, com prejuízos à produção. A escassez de água associada a altas temperaturas pode provocar o estresse na planta, reduzindo a produção em vários de seus componentes. Bom, então a temperatura. Temperatura superior a 30 graus na fase de enchimento de grão, qualidade das sementes, pois reduz a taxa fotossintética. Na soja, temperaturas elevadas provocam a maturação forçada. Temperaturas abaixo de 22 graus podem prejudicar plantas como soja e o milho. Luminosidade é um fator fundamental para o desenvolvimento das plantas, pois envolve a fotossíntese. A falta de luminosidade causa redução no número de flores formadas e sementes menores. E a posição das sementes, então, tem a ver com o suprimento de assimilados, pois as sementes situadas na base da planta recebem assimilados de folhas mais sombreadas. Já as sementes localizadas no ápice da planta, elas estão mais distantes da fonte de assimilados da base. Então, como o Jonas acabou de apresentar, ele falou também um pouco sobre a influência da água ou a falta de água no desenvolvimento da semente. E agora eu vou explicar outro componente do desenvolvimento e maturação da semente, que é a reversão do metabolismo de desenvolvimento. Desenvolvimento embrionário é o momento, então, que tem uma rápida divisão celular e aumento do tamanho da semente. E durante esse desenvolvimento tem um aumento da concentração do ácido abscísico. O ácido abscísico ele é um inibidor de crescimento de caulinar e radicular. No caso, ele vai fazer com que a semente não germine durante o desenvolvimento dela, ainda associada à planta-mãe. E ao final do desenvolvimento, esse ácido abscísico ele diminui a sua concentração e ocorre a reversão do metabolismo, que no caso células que antes produziam proteínas, lipídios, elas agora fazem a hidrólise, que é para o desenvolvimento da semente. Então, a resistência das sementes à desidratação durante a maturação. As situações que a perda de água ela não é um pré-requisito para iniciar a germinação. Porém, na maioria das sementes, a desidratação vai fazer com que ela esteja depois apta a depois receber a imbibição de água, ela vai retomar as suas atividades fisiológicas e iniciar a germinação. Então, no caso, a desidratação, ela pode ser um dos fatores que vai fazer com que ocorra posteriormente a germinação. E aqui tem um teste que foi feito, que é o grau de tolerância das sementes à desidratação. Então, como a gente pode ver aqui, eles fizeram teste com sementes intactas, que não foi feita a secagem, e sementes que ocorreu a secagem, logo após a colheita. Então, dias após a antese, que seria o florescimento. As sementes intactas, elas acabaram que nos 22, 26 dias, elas não germinaram, porque não ocorreu essa desidratação da semente.
E plantas também colhidas muito cedo, secas, também não puderam germinar. Como vocês podem ver, nos 22 dias a semente seca não germinou. Posteriormente a isso, todas as sementes secas acabaram por germinar. As que não sofreram a dissecação, elas acabaram que só germinaram as mais velhas. As mais novas não sofreram a dissecação, então não germinaram. Então, esse é um dos fatores que vai determinar a germinação da semente. Ela sofrer a desidratação. Então, ainda sobre a resistência da semente à desidratação, a redução acentuada do teor de água pode alterar estruturas de ácidos nucleicos, que proteínas e lipídios. Ou seja, a desidratação muito agressiva na semente também vai fazer com que a semente não germine. Todas as sementes ela têm algo em comum, que é a intolerância à desidratação, tendo um limite chamado de grau de tolerância à desidratação, que seria a capacidade da planta de recuperar suas funções biológicas quando reidratada. Ou seja, depois de um determinado limite que ela sofreu a desidratação, ela não vai conseguir retomar suas atividades fisiológicas posteriormente. E a perda de água, ela pode permitir a atuação de mecanismos protetores contra essa reativação das funções biológicas posteriormente. Seria características físicas da célula, como o volume do vacúolo. O volume do vacúolo reduzido faz com que ela não perca tanta turgidez ao ser desidratada. Ajuste de sequências metabólicas para prevenir a geração de agentes provocadores de danos. A desidratação, que seria, por exemplo, a turgidez da membrana. Se a membrana ela for muito grande, ela vai ter uma dificuldade maior em se manter intacta. Sistemas antioxidantes que previnem os radicais livres. Os radicais livres eles têm grande capacidade de desmembrar as células. Então, esses agentes antioxidantes vão prevenir isso aí. Acúmulo de proteínas protetoras e de outros solutos, como proteínas LA. As proteínas LA, elas são proteínas resistentes à desidratação e elas são estáveis em alta temperatura. Então, o acúmulo dessas proteínas vai fazer com que a semente se mantenha estável e não perca suas funções fisiológicas. Mecanismo que previne a fusão da membrana. As membranas elas podem se fundir em alta temperatura e com bastante desidratação. E tu vai perder a semente também. E ação de mecanismo de reparos durante a reidratação. Quando a semente for reidratada, esses mecanismos vão reparar essa semente e vão fazer com que ela possa germinar no nosso solo. Então seria isso. Obrigado pela atenção.